Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? O cachorro decidiu vir me cheirar agora aqui. Tá passeando aqui ao redor. Vamos lá. Nós, seres humanos, somos moldados por exemplos, por líderes. Nós, como é que se posso falar? Antropologicamente, temos mania de seguir. Ou seja, tribo indígenas sempre tem o pajé, o líder, o guerreiro. Tem o sábio e tem o líder, às vezes numa só pessoa. Então, nós temos mania de seguir as ordens dele. Então, somos moldados por exemplos. Quando nós temos bom exemplo, nós temos uma grande, como é que eu posso falar? Uma grande possibilidade de seguir esses exemplos e as coisas dar certo. Às vezes somos moldados por maus exemplos. Enfim, eu posso falar que eu fui bem moldado pelo ensinamento dos meus pais. Tanto da parte da minha mãe quanto dos meus pais me ensinaram bons valores, insistiram em estudo. Eu sempre estudei em escola pública, mas meus pais nunca deixaram de desistir. Então, eu cresci com os meus vizinhos, tal, colega de escola, e às vezes eu olho assim e muitos morreram porque escolheram caminhos errados. Enfim, mas era o que tinha para eles. Se eu fosse analisar, fosse elaborar um campo de estudo do que ocorreu com os meus amigos, na realidade foi a falta de estrutura familiar, tá? Às vezes era só criado com a mãe, às vezes era só criado com o pai não tinha tempo porque trabalhava e vivia solto no meio da rua, e a, foram influenciados por pessoas mais velhas que levaram para outros caminhos que não deu certo. Infelizmente eu perdi muitos amigos em relação a isso. Mas o que vamos esperar, por exemplo, de um líder de uma nação? Primeiro passo, respeito. Segundo passo, políticas públicas voltadas para a melhoria do país, seja economicamente, como posso falar, na estrutura do país, geração de emprego, de renda, enfim. Quando um país é completo e ele tem exatamente isso tudo que eu acabei de englobar, se o presidente dá exemplo, coisas boas vão vir para um país. Eu só tenho uma empresa e eu quero abrir em outro lugar, por exemplo, para cortar gasto, devia investir na América do Norte e na Europa, e eu tenho muita importação, por exemplo, para a América do Sul e Central, eu poderia implantar uma fábrica. O custo de um funcionário da América do Sul em comparação da América do Norte chega a ser 7, 8 vezes mais. Então, um dia eu vou querer também diminuir a questão logística e implantar uma fábrica. E a tendência é, o que é que uma empresa quer? Uma economia forte para que ela possa vender, estrutura e incentivo fiscal. Isso é comum. Então, quem é que não quer um incentivo fiscal? Por exemplo, ó, você vai abrir sua empresa, vai passar 2 anos sem pagar impostos, tá? Eu abri empresa aqui nos Estados Unidos e eu passei 2 anos sem pagar impostos. Paguei o básico, paguei o meu imposto. O da minha empresa ficou, como é que eu posso dizer? Eu paguei, para dizer que eu paguei, mas eu recebi de volta. Ou seja, na realidade eu só fiz o trâmite legal e recebi de volta. E além do mais, recebi incentivo do governo, mas eu não dei entrada para receber, no caso, eu pegar um funcionário e o governo ajudar a pagar o salário. Não, porque como a demanda caiu dos trabalhos durante a pandemia, eu preferi trabalhar sozinho no ramo de construção. Mas enfim. Mas nós esperamos que um bom líder seja aquele que guia a nação, que traga coisas boas, que seja um exemplo e que sempre abra a boca para falar coisas positivas. Porque quando um presidente, um líder, um ministro, seja lá quem for, abre uma boca para falar coisa, como posso falar, coisa errada, o mercado cai, as bolsas caem, a ação cai, o investidor não quer investir, porque não tem solidez. Para que eu vou investir? Então, quando o presidente fala que ele governa para a maioria e que a minoria tem que fazer com que a maioria cresça, que fala que mulher tem que ganhar menos, que fala que
não vou falar essas palavras por conta da censura, mas muitas coisas que eu não posso nem repetir aqui, tá? Do que o presidente do Brasil falou. Então, ele como líder brasileiro, da nação, só mau exemplo. E isso choca a comunidade internacional. Repercute em jornais de todo mundo que ele fala. E um jornal norte-americano, jornal espanhol, jornal alemão, jornal francês, jornais no caso, não abre assim, ó, o governo tal vai combater o desmatamento, vai implantar uma política de incentivo para o pessoal que precisa, tal. Não, não. Só pode tocar fogo na Amazônia. Por exemplo, é o que ele fala. Literalmente traduzindo é isso. E um dos casos, que eu vou até fazer um vídeo específico falando sobre a questão da vacinação, tá? É o próximo tema do vídeo. Vou fazer esse em breve. Mas o que se espera de um líder? Tudo bem, e eu sempre digo uma frase quando me pergunta na questão da América do Norte, da Europa e lugares que eu já visitei ou morei. E o pessoal pergunta, mas aí é outra coisa, aí é outro mundo, aí é... Não, existem idiotas em todos os lugares do mundo. Existem idiotas na Alemanha, na Espanha, na França, na Bulgária, na Bélgica, na Ásia, aqui tem. Infelizmente tem pessoas idiotas. Então, a partir do momento que tem um idiota no poder, o que é que vai se esperar de uma nação? Os outros idiotas vão, tipo, ter um exemplo. Ele fala isso, eu também posso. Entendeu? Eu já escutei tanta coisa, pessoal, absurdo, vindo desse pessoal que vota nesse cara. Sinceramente, é lamentável. Mas, enfim, nós esperamos que exista uma forma de ter uma melhoria no país. Tem um tema muito polêmico, que agora ganhou força, que eu também vou fazer outro vídeo, mas eu vou levantar a pauta aqui, que é a questão do impeachment, tá? Esperaram até agora por um motivo, para querer tirar o presidente atual, tá? Então é um tema de outro vídeo. Por que não fizeram nos primeiros anos, no primeiro ano ou no meio do segundo? Não, querem fazer agora por quê? Tem uma explicação, tá? Para isso. Mas, enfim, isso é tema para outro vídeo. Enfim, existem mais exemplos também. Por exemplo, o governo Trump, que perdeu e não reconheceu a derrota. Esse é um dos piores derrotados. É aquele que não reconhece que foi derrotado, tá? Por incompetência, tá? Porque ele ganhou da outra vez. Ele não teve a maioria dos votos, mas ele teve a maioria dos colégios. Então acabou o processo eleitoral norte-americano é diferente. Não é maioria absoluta. Tem que ganhar nos colégios eleitorais também. Então, ele já tinha de vez de ele conseguir em 4 anos conquistar as pessoas com o que ele havia prometido de bom, ele não cumpriu. E só levou o ódio, e foi o caso que aconteceu no Capitólio na primeira semana de janeiro aí, acho que entre a primeira e a segunda, na invasão, né? Isso é para você ver a questão do líder. Eu nunca havia visto uma transição de governo tão complicada, principalmente num país que zela pela democracia, entre aspas. Enfim, essa questão do líder, espero que, feito eu falei, que tenha alguma coisa boa no futuro, que o Brasil possa aprender a voltar. E vamos ao próximo vídeo. Temos mais... vou falar sobre a vacina e quero falar também sobre outras coisas, outros temas. Um abraço para vocês, fique com Deus e até mais.